Durante séculos, especialmente até o século XVIII, pessoas negras foram cruelmente reduzidas à condição de mercadoria, sendo compradas e vendidas por indivíduos brancos. Esses seres humanos eram tratados como objetos, sem qualquer direito sobre suas próprias vidas. Para transportá-los da África para outros continentes, utilizavam-se os temidos navios negreiros. As condições a bordo dessas embarcações eram desumanas. Superlotados, pequenos e repletos de doenças, os navios negreiros eram verdadeiros túmulos flutuantes. Existem poucos relatos diretos de escravos sobre o que acontecia dentro deles, mas o que se sabe já é suficiente para entender o nível de brutalidade e sofrimento imposto. Ao olhar para o passado, é impossível não sentir indignação pelas atrocidades cometidas contra povos inteiros. No Brasil, desde o início da colonização, os indígenas foram os primeiros a sofrer com a exploração. Muitos foram escravizados e forçados a trabalhar nos engenhos de açúcar, sendo submetidos à violência e condições degradantes. A população indígena enfrentou um declínio drástico devido a vários fatores. Entre eles, estavam os confrontos violentos com os colonizadores e a chegada de doenças europeias, como a varíola, contra as quais não possuíam imunidade. Além disso, havia um embate entre os interesses dos colonos e da Igreja. Enquanto os colonizadores desejavam usá-los como mão de obra escrava, a Igreja via os indígenas como almas a serem convertidas ao cristianismo. Diante da resistência indígena e da diminuição da sua população, os colonizadores passaram a trazer africanos para o Brasil. O tráfico de escravos já existia desde o século XV. No início, os portugueses os utilizavam principalmente para serviços urbanos em Lisboa e na produção de açúcar nas Ilhas Atlânticas. Por volta de 1580, aproximadamente 3.000 africanos desembarcaram no Brasil, trazidos por traficantes que os compravam como prisioneiros de guerra ou os capturavam por meio de emboscadas. Após serem aprisionados, os escravos eram levados até os portos e revendidos a comerciantes europeus. Marcados a ferro quente para indicar seus proprietários, esses seres humanos eram tratados como simples mercadorias. O comércio de escravos era feito por meio de trocas por produtos valiosos da época, como tabaco, pólvora, cachaça e especiarias. A travessia do Oceano Atlântico era realizada em embarcações conhecidas como navios tombeiros. Esses navios voltavam da África completamente lotados de escravos, que eram transportados em condições precárias. Devido ao tamanho reduzido dessas embarcações, elas podiam navegar pelos rios africanos para buscar os prisioneiros e facilitar o tráfico humano. Inicialmente, os escravos capturados tinham entre 8 e 25 anos, pois os colonizadores buscavam trabalhadores braçais saudáveis. No entanto, com o passar do tempo, qualquer pessoa passou a ser considerada útil. Idosos, mulheres grávidas, cegos e até mesmo líderes religiosos foram levados à força para os navios negreiros. Os abusos começavam antes mesmo do embarque. Mantidos em locais apertados, sujos e sem condições básicas de higiene, os escravizados eram submetidos à violência física e psicológica. Nos navios, a situação era ainda pior. Amontoados no porão escuro, muitos permaneciam acorrentados e sem espaço para se mover. Os homens eram acorrentados para impedir qualquer tentativa de rebelião, enquanto as mulheres sofriam constantes abusos sexuais por parte da tripulação. Apesar do espaço reduzido, os traficantes transportavam entre 300 e 500 escravos por viagem, maximizando seus lucros sem qualquer consideração pelo sofrimento humano. A duração da viagem variava de acordo com o destino. Em média, uma travessia de Luanda, em Angola, até Recife levava cerca de 35 dias. Para Salvador, o percurso demorava 40 dias, enquanto navios que seguiam para o Rio de Janeiro levavam de 50 a 60 dias para concluir a jornada. Apesar dos maus tratos, os traficantes precisavam garantir que os escravos chegassem vivos, pois cada perda representava prejuízo financeiro. Ainda assim, o ambiente dentro dos navios era extremamente quente, sem ventilação e tão apertado que muitos sequer conseguiam ficar de pé. Imagine passar semanas ou até meses nessas condições. Para evitar que adoecessem gravemente, alguns prisioneiros eram levados ao convés para tomar sol. No entanto, assim que terminavam, eram forçados a retornar ao porão escuro. Muitas vezes, eram obrigados a dançar ou realizar exercícios físicos sob ameaça de chicotadas.
O objetivo disso era mantê-los minimamente ativos, mas o resultado era um espetáculo deprimente, pois todos estavam completamente exaustos e desesperançosos. O tráfico de escravos foi uma das maiores tragédias da história da humanidade. Lembrar desses acontecimentos é essencial para que esse tipo de crueldade jamais se repita.